Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Eu sou o Jaime Cristófori e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto bem interessante. Como limpar o nome e sair das dívidas em até 5 anos com uma lei que ela é pouca conhecida. Então, se você está endividado, está com o nome sujo, sem saber o que fazer, como sair dessa situação, pode ser que esse vídeo seja interessante para você. Eu convido você a vir, ficar até o final e entender um pouco mais. Esta é uma lei que pode te ajudar a limpar seu nome, a parcelar as suas dívidas em até 5 anos, com até 6 meses de carência, né, para começar a pagar. Então venho dividir com você essa informação que é muito importante e pode resolver a sua vida financeira. E antes de a gente continuar e vir para a aula e continuar e já começar a explicar para você, eu convido você a se inscrever no canal, dar o joinha, compartilhar, comentar, repassar esse vídeo para quem sabe mais pessoas que precisam dessa informação, que estejam passando por alguma dificuldade financeira e precisam dessa informação para resolver as suas questões financeiras. Quem sabe tirar aquele peso das dívidas que está incomodando você há tanto tempo. Mas vamos ao assunto, vamos à aula aqui que a gente vai explicar mais sobre essa lei do superendividamento. Então, que lei é essa, Jair? Pois é, né? A gente já, num momento, se não me engano, a gente já falou aqui no canal, mas vamos passar novamente ela aqui, né? Que é uma lei para que você possa limpar o seu nome e sair das dívidas. Essa lei é a lei do superendividamento. É a lei 14.181 de 2021. O que essa lei fez? Ela alterou, tá, partes do Código de Defesa do Consumidor e partes do Estatuto do Idoso. Com isso, ela veio para ajudar, para incrementar essas duas situações, que é o Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto do Idoso, no sentido de que você ajudar as pessoas que estejam passando por dificuldades financeiras, com dívidas ou superendividadas, a resolverem as suas finanças. Então nós até colocamos aqui quais são os objetivos da lei. Essa lei ela é específica para pessoas físicas, ela não tem validade para pessoa jurídica, ou seja, empresa, CNPJ, é válido para CPF, tá? CPF aqui. O que acontece? A lei foi criada justamente, como comentei, para proteger os consumidores endividados. O que acontece? Na maioria das vezes, se você está endividado, e a gente está falando isso também por uma experiência de vivência, quem tem nos acompanhado no canal sabe que nós passamos por isso a gente tem compartilhado aqui as instruções, as dicas, as orientações acerca desse assunto de dívidas, como sair, como resolver. É difícil de você resolver, porque você não consegue. Você tenta ajustar de um lado, você cria uma nova dívida, paga e acaba criando uma bola de neve e você nunca consegue resolver isso. E essa lei ela veio justamente para ajudar você a resolver a situação. DVS. Sendo pessoa física e está endividado e que se enquadre nos requisitos que a gente vai mencionar agora, ela vai te ajudar. Tá? E é uma lei que ela é pouca divulgada, porque os credores não têm interesse que você utilize dessa lei para resolver a tua questão financeira. Então, ela busca também a questão das negociações justas. A gente sabe o quanto é difícil de você ter uma negociação justa quando você vai negociar com um credor, tá? Uma instituição financeira, um cartão de crédito, qualquer um, né? A gente sempre tem falado nos nossos vídeos sobre como negociar com essas pessoas, mas essa lei aqui, se você se enquadrar aqui, visa também fazer essa justiça nas renegociações de dívidas, ajudar as pessoas físicas, né, a resolverem a situação, porque senão a pessoa física ela está desamparada. Ela tem, na maioria das vezes, você não sabe a quem recorrer para resolver uma questão de finanças e às vezes você já está passando por dificuldade na alimentação, no vestir, no transporte, por causa da quantidade de dívidas que você tem. Essa lei veio para que você possa, né,
resolver essa questão. Ela visa também garantir o mínimo necessário. Ou seja, é uma lei que tem o intuito de garantir que você, que está endividado, possa, quando for fazer essas negociações, ela vai dizer assim, não, Jaime, eu tenho uma dívida de 10 mil. Aliás, eu tenho um salário de 5 mil. Eu estou botando aqui um número redondo, pode ser 2 mil, pode ser 3 mil. Mas eu preciso de 2 mil para quê? Para alimentação, para saúde, para transporte, para vestuário, para educação. Quando for acontecer essa negociação com todos os credores, porque vai juntar todos os credores, todas as dívidas que você tem, o juiz vai dizer, ó, 2 mil tem que ficar para essas coisas. Os outros 3 mil vão ser destinados a negociações das dívidas. Então, ela visa o quê? Preservar o mínimo existencial para você poder viver com relação a isso. Luz, água, telefone, alimentação, aluguel, moradia, para suprir essas necessidades. Então, para que o devedor, né, possa viver com dignidade. O que a gente tem percebido? Muitas vezes a pessoa está endividada e ela recorre a agiotas, recorre a situações de busca de dinheiro fora, que aí já não consegue ter mais uma vida digna. Porque quando você busca um recurso com alguém que não é legal, que não tem como depois negociar, e eu tenho falado muito nos vídeos aqui no canal sobre a questão de o pessoal ter buscado recursos com agiotas, com terceiros, você tá desamparado legalmente, porque é algo ilegal que você está fazendo. E você vai viver uma vida escrava dessas pessoas. Diante dessa lei, se você está numa situação de dificuldade financeira e endividado, antes de você buscar recursos com essas pessoas, busque alternativa nessa lei para resolver as suas questões de finanças. Quem pode usar essa lei? Então vamos aqui. Quem que pode estar usando essa lei e usar esse benefício? Pessoas físicas de boa fé. Então se você é a pessoa física no CPF, tudo que tiver de dívidas no CPF, você pode estar levando para ter essa resolução. Por que de boa fé? Porque, por exemplo, muitas pessoas fazem dívidas, né, e em nomes de terceiro, podem usar também, criar uma dívida usando documentos falsos, podem fazer algo que não é legal, então não é de boa fé, então não vai conseguir colocar essa situação, usar-se dessa situação aqui, né? A pessoa tem que estar em super endividado, então, ou seja, há uma avaliação, eu tenho uma dívida, mas essa dívida compromete só 10% do teu salário. Não vai poder enquadrar. Agora, eu tenho uma renda ali de 3 mil reais, um exemplo, e só de dívida hoje, que está no teu CPF, passa de 3 mil, e tu não consegue mais dar a volta, ou passa de 2 mil, um exemplo. Então já consegue, você está super endividado. Porque quando você compromete mais de 30% da tua renda mensal em dívidas no teu CPF, já é um caso de avaliar a questão de superendividamento. Então, se você já tem 40, 50, 60, 70, 80% de dívidas no teu CPF em relação ao teu ganho mensal, você já está comprometido e já está superendividado. Então, você já vai estar sem condições de pagar essa dívida. Então, se enquadra nessa lei. Tipos de dívidas. Sempre lembrando, tá? Como uma questão aqui que vai para um juizado, para um juiz avaliar, ele pode chegar lá e verificar que de repente aí você tem condições, o que você está fazendo é uma má administração dos recursos que você está tendo. De repente você está gastando mais, você está superendividado, mas você está gastando e você tem condições de honrar com esses compromissos. Então o juiz vai avaliar. Tipos de dívidas que podem ser incluídas nesse processo, tá? Aqui a gente vai elencar algumas e aí pode haver outras que não estão listadas aqui e que podem, quem sabe, estar inclusas. Então, dívidas de consumo. O que é dívidas de consumo? Luz, telefone, internet, água, né? São coisas básicas. Gás, estão aqui dívidas de consumo. Mercado, coisas que você precisa para subsistência. Bom, aqui, gente, contas básicas, né? Luz, água, telefone, essas coisas assim. Cartão de crédito se encaixa aqui também, tá? Então você está com dívida de cartão de crédito. Você está com problema no cheque especial, dívida no cheque especial, já estourou o limite e está uma dívida grande lá já. Empréstimos pessoais,
e consignados. Então você fez um empréstimo no teu nome pessoa física, né? Você fez empréstimos em várias instituições financeiras, você fez empréstimo consignado, pensionista ou aposentado, e você... Porque que acontece? Muitas questões de pensionistas e aposentados fizeram no consignado e as instituições financeiras, por lei, elas não poderiam utilizar mais do que 30% dessa renda, mas elas não respeitam e acabam oferecendo, fazer com que você se endivide ainda mais. Então, pode ser que você já esteja comprometido aqui 60%, 70% da tua renda com consignados. Então é uma alternativa você recorrer a essa situação. Financiamentos, tá? Você fez financiamentos bancários que estão dentro no teu CPF, compras parceladas, você tem compras parceladas em lojas, carnês que você fez, pode estar incluídas aqui, né? O crédito de consumo pessoal, então você fez compras diversas para consumo pessoal, né? A gente pode de repente aqui mencionar, quem sabe uma farmácia, quem sabe um alimento, quem sabe roupa, quem sabe, sei lá, um reparo no carro que você teve que fazer, né? E desde que você está comprometido no CPF, entram nisso aqui, tá? Existem, porém, contas que não entram aqui. E pode ter mais também, tá? Pode ter outras coisas que é importante aí depois você avaliar, fazer o levantamento das contas que você tem e a gente vai considerar para frente como você fazer isso para ver se você se enquadra ou não. Dívidas que não entram na lei do superendividamento. Que tipos de dívidas que não se enquadram aqui? Dívidas com garantia real. O que são dívidas com garantias reais? Por exemplo, você está devendo aluguel, então você tem um fiador, então você tem uma garantia real desse aluguel. Você comprou um veículo, uma moto, um carro, uma moto, sei lá o que for, um caminhão, e esse bem, ele está alienado, ele possui uma alienação fiduciária. Essa alienação fiduciária dá esse bem, ou um imóvel financiado também entra na mesma situação. Esse bem, ele está como garantia desse financiamento que você fez para comprar. Então não entra. Você fez um empréstimo pessoal e você colocou teu carro, tua moto ou teu imóvel como garantia. Também não dá porque você deu esse bem como garantia. Então não tem como incluir esse empréstimo, esse financiamento na questão da lei do superendividamento. Dívidas alimentares, pensões. Então, o que são? Pensões alimentícias. Né? Você fez um acordo judicial e você paga a pensão para alguém. Então, esse tipo de dívida não se enquadra na lei do superendividamento. O que mais? Vamos botar aqui, ó, tributos. Tributos, o que são tributos, gente? Por exemplo, IPVA, IPTU, imposto de renda, que também a gente pode colocar aqui. Então, você está devendo IPTU, IPVA e imposto de renda. Não se enquadra na lei do superendividamento. Multas e notificações judiciais. Tá? Você sofreu uma multa, por exemplo, de trânsito. Você sofreu uma multa por, de repente, você tem um imóvel e foi notificado e recebeu uma multa por colocar lixo num local indevido. Qualquer tipo de multa que foi notificada por questões judiciais, você também não consegue incluir nessa questão da lei do superendividamento. Na prática, como funciona isso? Como funciona na prática essa situação? O que você vai fazer, então? Primeiro passo, o que você tem que pegar? Você vai procurar o PROCON, aí pode ser municipal ou estadual, né, na sua cidade. Você procura o PROCON. Algumas cidades não possuem PROCON, mas normalmente nas cidades próximas possuem uma cidade um pouquinho maior, ela vai ter lá o PROCON. Você procura o PROCON. A Defensoria Pública também algumas cidades não possuem, mas todas as cidades que possuem fórum ou comarca, elas possuem a Defensoria Pública. Juizado Especial também, civil no caso aqui, você procura ele, ou um advogado. Bom, na minha cidade não tem, mas tem um escritório de advocacia. E que você, só que aqui, claro, nesses casos aqui, você vai ter a possibilidade de ser gratuito, né? Quando você procura um advogado, é porque você procurou. E aí no advogado você vai ter que fazer um acordo com ele, e aí vai ter o valor dos honorários do advogado que você tem que pagar.
Quando você procura um PROCON, uma defensoria pública, um juizado especial, é sem custo nenhum. Essa é a vantagem. Então, de repente, você tem que se deslocar da tua cidade, buscar uma cidade que tenha isso, para você não ter esses custos de honorários advocatícios. Agora, se você tem uma pessoa, um advogado, um escritório de advocacia, uma advogada, que pode te amparar e não te cobrar, beleza. Mas a maioria das vezes é o trabalho deles e eles vão te cobrar. Então, eles também vão te ajudar nesse processo. O que vai fazer? Você vai fazer? Procura um desses órgãos e aí você vai fazer um pedido de repactuação de dívidas. Com isso, eles vão pedir para você apresentar o quê? Documentos. Você apresenta documentos. Então, antes, quando você já vai pensar para ir lá para pedir isso, você já vai organizando esses documentos. Que documentos são esses, Jaime? Vou listar aqui. Um comprovante de renda. Então, você vai apresentar o teu comprovante de renda, você organiza ali os teus comprovantes de renda, que é o teu LERIT. Se você é um profissional autônomo, tem o imposto de renda. Se você é assalariado, você tem a folha de pagamento. Né? Se você é aposentado, você tem as comprovações de recebimento das aposentadorias ou pensões. Os comprovantes de dívidas. O que são os comprovantes de dívidas? Então, você vai mencionar ali fatura de luz, água, telefone, gás, condomínio, carnês que você tenha, contratos que você tenha, cobranças que você tenha recebido, sejam elas judiciais ou não judiciais, de Serasa, SPC, tudo que tiver que mencione dívidas, né? Você junta essa documentação, leva junto, organizado, você leva essa documentação para apresentar junto com esses pedidos. Prova das despesas básicas necessárias mensais, ou seja, além das dívidas, eu tinha que provar o quanto que eu preciso para minha subsistência. Bom, então eu apresentei lá todos os comprovantes das minhas dívidas, todas as dívidas listadas que estão no meu CPF, sempre lembrando, essa questão ela é para o CPF, ela é individual, não é familiar. Mas, vamos supor, você tem a família, você é o que dá sustento à família. É considerado as despesas para subsistência familiar. Então, eu tenho uma renda lá de 3 mil. Eu preciso de 2 mil para manter a minha família, com as necessidades básicas, alimentação, saúde, vestir. O juiz vai levar em consideração isso. Embora a dívida seja no teu CPF, ele entende que para você manter a base familiar, o núcleo familiar, você precisa da renda X. Então, você precisa provar das despesas que você precisa. Quanto você gasta de luz por mês, quanto gasta de água, quanto de condomínio, quanto de alimentação, quanto de farmácias. E relatar que você está super endividado. Isso é um documento, relato de super endividamento, né? Justificando que você precisa usufruir desse benefício. Só que o que acontece? Se você procura um advogado, ele vai te ajudar a fazer isso. Se você procurar um PROCON, também vai ajudar a fazer isso. Então, às vezes, você sozinho não consegue. Aí, em cima disso, o que é feito? É feito um plano de pagamento, conforme a sua capacidade. O juiz vai juntar todas as situações, vai fazer um plano de pagamento dessas dívidas. Vai juntar todas as dívidas, e esse plano pode ter o quê? Até 5 anos para pagar. Então, vai até 5 anos para pagar. Ele vai juntar todas as dívidas, botar lá. Por exemplo, água. Você tem lá tanto de água que você deve. É um exemplo. Então, ele vai chamar o teu fornecedor de água, ó. Ele pode pagar em 10 parcelas de R$20 por mês. Vai chamar o fornecedor de luz. Vai chamar o condomínio. Vai chamar lá, você deve a operadora de cartão de crédito. Ele pode pagar 20, 30, 50 reais por mês. E cada um desses, você vai ter até 5 anos para pagar, com carência de até 180 dias, que daria 6 meses para você pagar a primeira parcela. Com isso, você tem um tempo de se reorganizar financeiramente. Então, vai ajudar muito, porque você vai começar a pagar até em 180 dias, dependendo do tipo de dívida. Então, os credores, todas essas pessoas, são chamados, o juiz chama, por uma conciliação, para fazer a proposta para eles. Uma negociação que você não conseguiria fazer individualmente, perante o juiz, eles vão... É mais fácil, porque o juiz vai propor, ou você recebe assim, ou você não vai receber. Você vai lá no final da fila. É assim que acontece. E aí, a pessoa, ou o credor, na maioria das vezes, acaba concordando, porque
e até com redução de valores e redução de juros. Por isso que é uma lei de superendividamento que visa atender a ajudar você nessa negociação. Por outro lado, se o credor, por exemplo, não aceitar a negociação, o juiz também pode impor um plano compulsório. Então, por exemplo, você tem uma dívida lá de 5 mil reais de alguma situação e o credor não aceitou fazer dentro da proposta que você impôs. O juiz pode determinar, não, ele vai pagar isso aqui em 20 parcelas de 100 reais. Vai dar 2 mil e pronto. E aí é uma determinação judicial que o credor, mesmo o credor não aceitando, numa determinação do juiz, ele tem que aceitar isso. E pior, para o credor, se ele não aceitar, ele vai no final da fila e vai ser um dos últimos a receber, inclusive. Então, sempre o juiz, nessa negociação, vai respeitar esse mínimo existencial, o mínimo que você precisa para você e a sua família viverem com dignidade. Então, é importante, se você está numa situação dessas, né, você buscar essa iniciativa. A maioria das pessoas não fazem isso porque não sabem disso. E aí, o que é importante, o melhor de tudo isso? A partir do momento que existe esse acordo lá na justiça, a partir do momento que é feito o acordo judicial, o teu nome sai. Teu nome sai do quê? O teu nome fica limpo. No SPC, no Serasa, né, um outro órgão de defesa do consumidor que tenha registro, no SCR, vai constar lá que limpo. Teu nome sai desses registros, não vai mais estar constando lá como você devedor. Isso é importante, porque daí já vai estar aliviando. Mas importante é sempre o que eu falo nos outros vídeos. Você passa a partir desse momento a fazer o quê? Beleza, fez um acordo aqui. Agora é importante que você passe a buscar uma educação financeira, a aprender a lidar com os recursos financeiros para que você não caia mais nisso. Então você está agora se livrando de uma dívida, quem sabe que você vinha aqui com problemas financeiros há anos que vinham postergando. Aí você vai resolver agora, mas você não pode cair mais nessa. Então, busca educação financeira, aprenda como lidar com isso. Eu tenho vários vídeos, inclusive no canal, que falo sobre como lidar com essas situações para você não cair mais nessa cilada. E o que eu oriento? Busque o seu direito. Busque o seu direito. É um direito que você tem de fazer. Tá? Junte todos os documentos. Tá? Procure um desses órgãos que eu mencionei aqui, o Juizado Especial, né? O PROCON, seja ele municipal ou estadual, né? Um Ministério Público, a Defensoria Pública, sei lá, o que tiver dentro. E se você não tem isso, ou se você tem capacidade de buscar um advogado, um escritório de advocacia para te ajudar, melhor ainda, porque eles, com a experiência que eles têm, eles vão te dar o passo a passo rapidinho para que você possa estar fazendo esse ajuste. E em cima disso, eu quero ler um versículo bíblico aqui, que eu acredito muito, né, que Deus pode ajudar também nesse processo. E é o Salmos 37, versículos 23 a 24. Então Davi, nesse salmo, ele fala o seguinte: o Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Importante isso, né? O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Então, nós erramos aqui ao entrar nessa cilada de superendividamento. Mas agora em diante a gente vai ter esse cuidado de ter uma conduta prudente, de ter uma conduta íntegra, para que a graça divina ela possa se estender ainda mais sobre a tua vida, sobre a minha vida. Então, faça isso, cuida para que você não caia mais isso. E se você fizer a sua parte, tá? De agora em diante, consertar isso, fizer a sua parte certinho, como deve ser feito, certamente Deus também vai fazer a parte dele e vai continuar abençoando a sua vida e a sua família. Diante disso, se esse vídeo foi importante para você e te ajudou, é importante que você compartilhe com mais pessoas que precisam dessa orientação, que precisam dessa instrução. Compartilhe esse vídeo, dê o teu joinha para que a gente possa chegar até mais pessoas. E importante,
Se inscreva no canal, que sempre que a gente colocar um vídeo novo com uma instrução aqui, ele possa estar chegando até você e outras pessoas. Que Deus abençoe sua vida, abençoe sua família, seu trabalho, tudo que você for fazer esteja debaixo da bênção, da graça de Deus, e nos vemos no próximo vídeo.